Bom, gente, hoje é um episódio, assim, especialíssimo, porque eu tô aqui com um cara que é um cara que, se eu for listar as partes que eu admiro nele, eu vou ficar aqui até amanhã. Me deu aula no primeiro ano da faculdade e é um homem que fala de uma maneira espetacular, uma conquista que eu sempre vou invejar, que é manter uma sala de adolescentes em silêncio, porque, né, não deve ser fácil. Edson Rossi, senhoras e senhores. Não, 90, ainda 90 e tantos, sei lá, tinha 90, pelo menos 90 pessoas. 90 pessoas, e você entrava na sala e ó... Silêncio. Como que surgiu isso de manter o controle em sala de aula? Assim, você não pode ser muito educado de cara. Uma regra, digamos, maquiavélica. Maquiavel dizia, faça o mal de uma vez e o bem aos poucos. Ah, certo. Então, nas primeiras aulas, eu tento levar muito conteúdo, muito pesado, que vai, na minha cabeça, provocar duas coisas. Para quem está afim de ter a aula, vai falar, eu vou ter muito conteúdo. E para quem não tá, vai falar, eu sou muito burro. Né? Então, assim, e ao mesmo tempo ser muito agressivo com a questão de se alguém falar, eu paro de falar. Eu nunca vou falar psi ou tentar falar mais alto. Então, você meio que chega a cavalo mesmo. Né? Não é a melhor primeira impressão, eu acredito. Mas era isso que eu ia falar. Eu conversei disso no episódio com a Martinelli. Infelizmente não pôde estar aqui. Mas a primeira impressão do Edson é um pouco assim, nossa, esse cara vai me odiar. Aí você vai conquistando os corações aos poucos. E assim, as pessoas que não gostam de você, eu imagino que assim, foda-se. São duas coisas ali, né, no meu modo de enxergar. Primeiro, você não vai conquistar todo mundo. Não vai rolar isso. Então, se você já chega sabendo que uma parte daquelas pessoas sequer vai lembrar de você, ou não vai gostar de você, você já meio também não fica com a vaidade abalada, sabe? Você já fala, eu já sei que eu não vou agradar todo mundo. E evidentemente, eu tento fazer com que a aula... Eu tento fazer a seguinte conta. Se eu estivesse sentado aí, o que eu gostaria de ouvir? Então, eu tento entregar como se eu estivesse sentado como aluno. Para mim, essa é uma regra muito fácil para conduzir profissionalmente quase tudo. Porque se você parte do princípio... Por exemplo, no meu caso, eu trabalho numa revista. Eu vou entregar qual reportagem para alguém? Eu quero entregar uma reportagem que eu gostaria de receber, digamos assim. Você é o termômetro, né? Isso é uma coisa ótima. Então, é o próprio estômago sendo o avaliador ali, né? E se você sabe que uma parte já não vai te curtir, e eu sou muito claro com essa parte, eu falo, não precisa vir. Eu te dou a presença, já que é o que você quer. Lembro disso. E você não vem estragar minha aula, né? Mas o que acaba acontecendo é o efeito contrário, as pessoas acabam vindo. E eu acho que é o melhor, a maior prova de que a PUC dá certo é a quantidade de bares que tem ali. A quantidade de bares. Eu fiquei de perguntar até, de te mandar um e-mail perguntando. Há uma democratização da produção de conteúdo muito grande, né? Então, assim, qualquer pessoa consegue produzir conteúdo hoje e postar em qualquer plataforma que goste. Isso é uma coisa ruim? Porque eu acabo vendo muita gente estúpida famosa, né? E querendo ou não, essas pessoas nem sempre falam coisas agradáveis. Acabei pegando referências de programa de entrevista para fazer isso aqui, onde um terraplanista tinha milhões de visualizações. Isso me irrita um pouco quando as pessoas negam ciência e são aplaudidas por isso. Você concorda? Eu acho que tem dois preços. Eu tendo nunca a partir de respostas que são nada, tudo... Ou sempre nunca, porque fica muito difícil depois você chegar num equilíbrio. E eu nunca acho que é nunca, ou tudo, ou sempre, ou nada. Então, se você parte do princípio que esses extremos encurtam a discussão, né? Se você fala nada, fica muito difícil você ceder para algum ponto. Se você fala tudo, fica também muito difícil. Partindo desse conceito, eu acredito que tem coisas boas e ruins nessa situação. Evidentemente, pelo volume, pela democratização, qualquer um produz conteúdo e qualquer um tem um canal para distribuir esse conteúdo, você pode ter um terraplanista falando para milhões de pessoas. Esse é o preço. Sim. Por outro lado, você passa a ter também vozes que são muito qualificadas, falando de coisas muito interessantes. Então, qual é o preço? O preço é do público fazer discernimento. E aí eu vou tentar pegar... Isso aí, evidentemente, surge por causa da web, né? Sim. Então, a web é decisiva para fazer essa democratização. Mas, vamos pensar antes, pré-web. Então, a web, inclusive, está fazendo 30 anos agora em dezembro. Porque o primeiro website, que foi feito lá pelo Tim Berners-Lee,
no Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, ele começa a estudar a web, né, a criar a web em 89. Mas o primeiro endereço www nasce em dezembro de 90, que é o CERN. Né? A gente está falando de 30 anos de web, evidentemente a internet é anterior, a internet é lá dos anos 60, mas a web nasce em 1990. A web é que fez essa democratização rolar. Né? Então, é claro que ela é um jeito de usar a internet. Então, vamos pensar, internet mais web democratizaram o conteúdo. Mas pré-web, a gente tinha na TV um monte de idiota falando. É verdade. Na verdade, a gente não tinha democratização e continuava tendo idiotas. Então, assim, a presença de idiota em meios de comunicação, para mim, acho que ela existe desde Gutenberg. Né? Entendi, a premissa da parada, quando então, você dá voz. Quando você multiplica, evidentemente multiplica, a gente fica achando que tem muito mais idiotas hoje. Mas, na verdade, eles sempre existiram, eles só têm mais os canais. A contrapartida boa é que também tem um monte de gente bacana fazendo coisas legais. Com certeza. Bom, eu jurava, na verdade, quando eu pensei nessa pergunta, que você ia super concordar comigo. Você ia falar, não, as pessoas são imbecis, né? Não, até eu acho que o número de imbecis a gente passa a visualizar mais. Mas eu acredito que proporcionalmente era idêntico ao que tinha... olha lá, na TV... Eu sou um cara que consome pouquíssima TV aberta. Pouquíssimo, assim, eu só consumo quando isso vira tema dentro de outra mídia. Tipo, alguma coisa aconteceu na TV aberta e aí desdobra e eu vou lá num site e consumo aquilo. Mas eu não tenho aparelho de TV na minha casa, há muitos anos. Então eu não consumo TV aberta. Não gosto, nunca gostei. E isso não tem nada a ver com a qualidade ou não. Certo. Isso tem a ver com o tipo de conteúdo que tem lá, que não é o tipo de conteúdo que eu curta. Então eu não consumo. Eu não gosto de entretenimento da TV aberta, então eu não consumo. E eu não gosto de jornalismo da TV aberta, então eu não consumo. Né? Com todo respeito mesmo a todos os profissionais que trabalham tanto no entretenimento quanto no jornalismo das TVs abertas. Mas a quantidade de cretino e imbecil com programas de TV, desde que eu era criança, é a mesma. É verdade. Na verdade, alguns caras são os mesmos. Sim. Né? Aliás, a gente tem recentemente até uma polêmica da TV aberta, que eu fiquei sabendo ontem, do humorista Márcio Smelling. Sim, sim. Que é uma coisa assim, que às vezes, não sei o que é mais nocivo, né? A gente reconhecer uma má pessoa fazendo conteúdo, que nem o que eu falei, pessoas negando ciência, ou uma pessoa que na frente das câmeras é um palhaço super agradável, né? E aí por trás dela. A gente acha que alguns lugares são limpos, né? E pelo contrário, talvez os grandes lugares, os mais sacros, são os piores e mais podres, né? Eu gostaria muito de lembrar uma história que uma vez você me contou, porque óbvio que em sala de aula não deu pra contar muitos detalhes, mas você falou uma vez em sala que você vendeu uma moto pra jantar num lugar na Europa, que falou que foi uma experiência maravilhosa, você falou que foi a melhor refeição que você já teve na sua vida. E eu fiquei muito curioso pra saber mais sobre isso. Topar o convite a primeira vez. Por quê? Porque assim, eu vi o jeito que você chegou, que você não tem noção, mas você causa uma coisa nas pessoas que é quase de fã e ídolo, assim. Pra mim, a hora que você chegou, eu falei, cara, eu vou entrevistar o Edson. Nossa, eu tô tipo, cara, meu Deus. Prazer, de verdade. Não, porque assim,